Olá, meus amigos inscritos no canal Língua Portuguesa do professor José Sidney. Este é um vídeo que faço especialmente para os meus alunos do Colégio Dom Bosco, os alunos dos nonos anos. Nós estamos estudando lá, agora é um período de recesso, mas retornaremos daqui a uma semana e logo teremos uma avaliação sobre esta matéria e outras já ministradas. Então, uma aula especialmente para eles, revisão daquilo que nós já estudamos sobre orações subordinadas adverbiais. É um vídeo para eles, mas nada impede, conforme já tenho dito, que também todos os inscritos do canal possam aproveitar para relembrar aquilo que estudaram no ensino fundamental, no ensino médio. É uma oportunidade para que possamos aprender um pouquinho mais. Então vamos logo em seguida para as orações subordinadas adverbiais. Então, como acabamos de falar, vamos estudar nesta aula as orações subordinadas adverbiais. Pois bem, orações subordinadas adverbiais. Por que são subordinadas? Nós já estudamos as coordenadas, uma não depende da outra. Agora, as subordinadas, uma depende da outra. Uma não terá sentido completo se não existir a outra oração, que a completa. E é chamada também de adverbial porque elas funcionam, né? São adverbiais porque funcionam como adjunto adverbial. Uma oração funciona como adjunto adverbial da outra oração. O adjunto adverbial, sabemos, é aquela expressão que indica ou expressa uma circunstância de lugar, de tempo, de modo, de fim, de concessão, de causa, hipótese, finalidade, etc. São muitas as expressões, né, as situações expressas pelos adjuntos adverbiais. Como a oração subordinada também tem a função de advérbio, de um adjunto adverbial, por isso elas são chamadas de adverbiais, pela simples causa de também exercerem a função, né, no período de adjunto adverbial da oração principal. Só que é uma oração, por isso nós dizemos orações subordinadas, uma depende da outra, orações subordinadas adverbiais, porque a outra funcionará como advérbio da oração principal. Prosseguindo, as orações subordinadas adverbiais, conforme as conjunções e o sentido que expressam em relação à oração principal, elas se classificam são classificadas em, primeiramente, vamos ver a oração subordinada adverbial causal. Causal vem de causa. Então, vejam bem aqui. A causal indica a causa do que é declarado na oração principal. Como exemplo, eu tenho aqui o seguinte período. O chefe não compareceu à reunião porque estava gripado. Eu tenho duas situações, o chefe não comparecer à reunião e o fato de estar gripado. Então, vejam bem, eu estou nesta segunda oração aqui, que é a subordinada adverbial, eu tenho a explicação, a razão, a causa, né, desse fato aqui. O chefe não compareceu à reunião. Qual foi a causa? Então, a causa está aqui, porque estava gripado. O fato de o chefe estar gripado foi a causa de não ter comparecido à reunião. Então, por isso, esta oração aqui, porque estava gripado, é chamada de oração subordinada, se subordina a essa outra, que é a primeira oração, que é chamada de principal.
apresentando uma circunstância de causa, apresentando a causa porque não compareceu à reunião. Então, a causal indica isso. Vamos aí, meus alunos, matéria de prova, guardar bem isto. A oração subordinada, adverbial, causal, apresenta a causa, o motivo, da situação expressa na oração principal. Vamos para a próxima. Nós temos aqui a oração comparativa, subordinada adverbial comparativa. É fácil. Então, nós temos aqui a comparação. Uma coisa é comparada com outra. Temos aqui a oração comparativa, chamada porque é assim chamada, comparativa, comparação, porque representa o segundo termo de uma comparação. Eu tenho aqui uma frase muito bonita, muito gostosa, sugestiva até, ou aí para que os namorados, as namoradas falem um para o outro, usando esta frase aqui, se declare um ao outro, usando essa frase aqui. Como a flor se abriu ao sol, assim minha alma se abriu à luz daquele olhar. Como a flor se abriu ao sol, assim minha alma se abriu à luz daquele olhar. Então, dois fatos são comparados, a flor se abrindo ao sol e a alma aí do enamorado, da pessoa que está gamada, aí, se abriu também à luz do olhar da pessoa amada. Dois fatos. Estão comparando a flor abrindo-se ao sol, a alma dele se abrindo à luz daquele olhar. Ficou apaixonado. Então, essa oração aqui, o segundo termo da oração, que é a subordinada adverbial comparativa. Minha alma se abriu à luz daquele olhar, como a flor se abre ao sol. Então, oração comparativa, nós temos aí dois fatos sendo comparados. Como a flor se abre ao sol, a minha alma se abriu à luz daquele olhar. Vamos para a concessiva. A concessiva expressa um fato que se admite, que se concede, vejam bem, em oposição ao fato expresso na oração principal. Bom, o que é a concessiva? Aqui está a definição, mas eu tenho que ter um pouquinho mais de entendimento sobre ela. Vejamos pelo exemplo aqui. Não ouviram o pedido de socorro por mais que a vítima gritasse. Então, nós temos aqui a oração subordinada adverbial concessiva. Não ouviram o pedido de socorro por mais que a vítima gritasse. Então, por que eu vou dizer que isso aqui é concessivo, um fato que se admite, que se concede em oposição ao fato expresso na oração principal? Então, tem aqui a subordinada, a oração principal, não ouvir o pedido de socorro. Agora, o fato que se concede é chamado de concessiva esta oração aqui, porque, vejam bem, por mais que a vítima pudesse gritar, por mais que lhe fosse concedida, lhe fosse dada a oportunidade de gritar, daí o nome concessiva, por mais que ela tivesse, a vítima, a oportunidade de gritar, isso lhe fosse possível, isso lhe fosse concedido, ele pôde gritar, aliás, ela pôde gritar. Então, por isso que é concessiva. Esse fato aqui não ocorreu. Não ocorreu. Em oposição ao fato expresso na oração principal. Qual é o fato? Não ouviram o pedido de socorro. Aí daqui ela pôde gritar, fosse concedido a ela concedida a ela a possibilidade de gritar, e mesmo assim foi contrário ao que se pretendia, ao que ela pretendia, que o seu pedido fosse ouvido. Por isso é chamada de oração concessiva. É algo que se admite, que se concede em oposição. Aqui é uma coisa oposta a essa. O certo seria que alguém ouvisse o pedido de socorro. Estava gritando, estava podendo gritar, gritou, mas
contrariando, né, em oposição a esse fato aqui, ninguém ouviu o seu pedido. Deu para entender? É uma revisão aqui para os meus alunos. A condicional, aí o nome já está dizendo, há uma condição imposta. Fala a respeito de condição, de hipótese, para que o fato da oração principal se concretize. Você só vai brincar. Olha aqui, a mãe fala para o aluno, para o filho, aí, você só vai brincar. Impõe uma condição, se condição, ó, o entendimento é de condição. Se fizer os deveres escolares, os deveres de casa, se você fizer. Então, temos uma condição. Quando houver aqui uma condição imposta para que alguma coisa se realize, se concretize lá na oração principal, que é esta aqui, então nós temos o nome da oração, oração subordinada adverbial condicional. Então, nós vimos agora, pessoal, quatro tipos de orações subordinadas adverbiais. E nós veremos as próximas, as que seguem, num outro vídeo. Até lá, se Deus quiser.